Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como preparar uma figura para pintura. No caso, eu vou mostrar para vocês a preparação de um busto que eu imprimi em 3D aqui, um busto do pessoal da Lute Studios. E querendo ou não, seja figura de resina ou de plástico, nós temos que fazer pequenos preparativos antes da gente poder pintar. Seja retirar algumas linhas de molde, retirar algumas marcas que ficaram nela por algum motivo. Então é bem importante a gente fazer esse primeiro passo para depois sim a gente poder pintar bem tranquilo e não ter que remover algum defeitinho durante a pintura, né? Se a gente descobre isso depois de começar a pintar, é pena. Então vale a pena a gente se dedicar um pouquinho mais a essa primeira etapa, a essa etapa inicial da preparação, para depois a gente poder pintar bem tranquilo. Então vamos dar uma olhada o que a gente precisa fazer. E aqui está o busto que vamos trabalhar no vídeo. Antes da gente poder pintar qualquer figura, qualquer busto, seja ele impresso em 3D ou então de plástico, é necessário a gente tomar alguns cuidados para que nossa pintura fique bem certinha. No caso da impressão 3D, essa daqui é uma impressão feita com resina. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas para quem já conhece um pouco mais, sabe que existe uma série de suportes que a gente usa para que a impressão possa sair certinha. E o que acontece? Depois que a gente remove esses suportes, pode ser que fique alguns pontinhos que a gente precisa remover antes de pintar. Se você bater o olho rápido, parece que a figura está certinha já e pronta para ser pintada, mas se a gente começar a olhar bem, a gente repara aqui que tem uns pontinhos que são esses restos dos suportes. E eles precisam ser removidos antes que a gente possa pintar. Se a gente começar a pintar com eles, aqui embaixo não vai aparecer tanto, mas é importante a gente remover também. Mas se a gente começar a pintar com essas pontinhas aqui, elas com certeza vão aparecer na pintura. No caso desse busto, aconteceu um pequeno probleminha quando eu estava imprimindo, porque no final da impressão acabou a luz. Então vocês já estão vendo aqui como está retinho, infelizmente cortou um pedacinho do cabelo, justamente no final. Essas pontinhas do cabelo aqui e aqui cortaram, porque a luz acabou no final do processo. O correto seria imprimir um novo busto, uma nova figura. Mas, puxa, como estava praticamente pronto, eu fiquei com pena de fazer isso. E o que vamos fazer é tentar dar uma disfarçada aqui. Esses mais fininhos aqui a gente vai deixar como está. E talvez para essa parte aqui, que ficou mais lisinha, né? Ficou bem retinha por sinal, a gente vai colocar um pouquinho de massa e vamos tentar disfarçar esse problema. Tá? Mas só isso. Para começar, nosso objetivo é remover todas essas pontinhas aqui. A ferramenta que a gente vai usar para essa parte é um estilete. A gente vai simplesmente aqui analisar aonde esses pedacinhos de suporte estão e vamos começar com muito cuidado a remover. Aqui a gente pode ou cortar se o pedacinho for muito grande, ou então raspar mesmo, tomando cuidado para não danificar a escultura, né, para não modificar muito ela. Eu já removi praticamente todas as pontinhas que faltavam, só que eu estou me aproximando agora de uma parte mais crítica, que é o rosto. Né? Definitivamente é um lugar que eu não quero estragar de forma alguma. Então a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado ao remover as rebarbas. Eu estou até vendo se isso daqui é uma rebarba mesmo, eu acho. O que é? Mas aqui no rosto, a gente até vê que tem um suporte aqui, Tá vendo? Ficou um suporte aqui. Vou tentar remover ele. Deixa eu ver até aquele lado que eu vou colocar aqui. Tá vendo?
Isso é para garantir, né, que a impressão saia 100%. Então esse suporte aqui ele sai da própria peça, indo para algum outro ponto da peça, mas a gente precisa remover ele também depois. Ó, a gente tem pequenos pontinhos aqui, aqui é a mesma coisa, temos que tomar muito cuidado. Eu não quero estragar a peça, principalmente próximo do rosto dela aqui. Para a gente poder reparar o cabelo aqui do nosso busto, eu vou usar Durepox, tá? Vou usar realmente essa massinha Epox. Eu acho que é uma massinha não tão difícil de trabalhar, a gente encontra fácil por aí. Eu vou usar só um pedacinho. Vai ser realmente muito pouca a quantidade que a gente precisa. Então a gente pega partes iguais. A minha já está mais velhinha, como vocês estão vendo. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Como comentei, vai ser só um pouquinho, vai ser realmente só para disfarçar mesmo que a gente precisa. E o que eu gosto de fazer para trabalhar com Durepox, ou qualquer massinha Epox, é umedecer o dedo. E agora a gente mistura as duas partes. Quanto mais você umedecer, mais macia ela fica. Então toma cuidado para não umedecer demais. É importante a gente misturar bem ela. Aqui a gente vai ter que tentar dar uma de escultor. Acho que tem massa até demais, vou remover um pouquinho. A gente tem que fazer um detalhe pequeno, porque senão vai ficar muito visível a nossa gambiarra aqui. Ó, tá vendo, com o auxílio de um palitinho. Enquanto esperamos a nossa massa Epox secar totalmente aqui, uma outra coisa que a gente tem que resolver é o encaixe da base aqui com o pino. Esses outros buracos que vocês estão vendo aqui é para a resina poder escoar, né? Essa aqui é uma peça oca, e para a resina não ficar presa aqui dentro, normalmente na impressão 3D a gente faz esses buraquinhos aqui para o excesso de resina poder escoar daqui de dentro, não ficar preso e acabar explodindo a peça, né? Se a resina ficar presa aqui dentro é muito ruim. Então, quando a gente imprime em 3D, se a peça for oca, é sempre bom fazer esses buraquinhos aqui. No caso, esse aqui já veio, tá? Eu não precisei fazer nada. Mas o que a gente tem que fazer agora é dar um jeito aqui de encaixar essas partes. Ó. Tá vendo? Ela é bem justa. E para isso, como vocês estão vendo aqui, eu vou usar uma lima. Eu poderia simplesmente lixar aqui essa parte, mas eu estou vendo o que vai ser mais fácil, o que vai ser mais difícil aqui. Eu não tenho certeza se com uma lixa normal a gente conseguiria fazer isso daqui muito rápido. Eu acho que limando, eu vou tentar limar aos poucos. E vamos ver se a gente consegue melhorar esse encaixe. Ótimo. Aí, galera, agora sim. Pronto. Tá vendo? Conseguimos chegar aqui na posição certa. Limei um pouquinho abaixo aqui, mas não tem problema, porque essa parte vai ficar escondida. E agora sim já está bem melhor. Eu acho que graças a isso a gente consegue remover aqui sem problema. E é isso, a gente pode trabalhar até com a peça dessa forma. Eu vou pegar um pincel e a gente vai começar a limpar a poeira da nossa figura.
né? Lembra que a gente lixou a nossa figura, né? Tiramos umas marquinhas que tinham nela. Então, a gente vai passar aqui um pincelzinho. Você pode sim lavar a figura toda se você quiser. Lavar com água e detergente, não tem problema. É claro que aí você precisaria esperar secar direitinho aqui essa massa que a gente acabou de aplicar. Mas eu não tenho o costume de lavar minhas peças. Eu acho que o primer que a gente vai passar, ele adere bem. A não ser que sua mão seja muito oleosa e a peça esteja muito oleosa porque você trabalhou muito nela, fez muitas mudanças. Aí sim, talvez seja mais importante, tá? Pelo sim, pelo não, se você ficar na dúvida, eu acho que vale a pena lavar. Mas se você tiver certeza que a peça está ok, aqui eu estou só retirando a poeira, né, da lixa de alguns lugares, só para garantir que a gente não vai ter problema na hora do primer. Antes da gente poder aplicar o primer na nossa peça, eu já vou colar o braço dela. Se fosse alguma peça um pouco maior, é uma peça bem grande para falar a verdade, mas se fosse alguma peça maior, que fosse aguentar algum peso, provavelmente eu pinaria a peça. Sabe, eu colocaria um pininho aqui, faria um buraquinho aqui para a gente poder encaixar melhor. Mas eu acredito que só com a cianacrilato a gente consegue colar, só com a Super Bonder aqui. E aí depois a gente já pode passar o primer nela toda de uma vez. Se por um acaso depois esse braço a gente vê que ele soltou, por um acaso, se a gente esbarrar nele ele soltar, aí a gente ainda pode pinar, né? Eles fizeram a escultura aqui de uma forma, ó, que essa parte aqui fica muito bem encaixada, né? Então tem uma divisão aqui, isso aqui é como se fosse um pano, né? Para ela poder usar esse bracelete aqui. Então vamos lá, aqui é bem simples, eu vou usar essa cola aqui, ó, Tech Bond de artesanato número 3. Que ela é um pouco mais pastosa. Pastosa não, né? Viscosa. E ela vai nos dar um tempinho a mais para a gente trabalhar. Vamos ver se isso daqui é suficiente. Tem uma posição certa, né? Se encaixa. E vamos torcer aqui para ficar bem certinho. Vamos segurar um pouco para poder colar. Né? Como eu falei, essa cola é um pouco mais viscosa, mas ela é cianacrilato, então ela seca bem rápido de qualquer forma. O primer que eu vou aplicar na nossa figura é esse daqui, tá? Da Mundial de alta temperatura, mas definitivamente não precisa ser esse de alta temperatura, tá? Use o primer que você tiver mais costume de usar. Eu gosto de usar esses em lata por causa do seguinte: se por um acaso você não tiver um aerógrafo, você pode aplicar direto da lata. É claro que tomando os devidos cuidados, mantendo uma distância razoável do jato em spray, né, da saída do jato aqui, e fazendo passadas bem rápidas, você consegue sim aplicar o primer direto da lata. Tem que tomar um pouco de cuidado para não acumular o primer demais na sua peça, né, e você não perder nenhum detalhe assim. Se você tiver um aerógrafo, eu recomendo que você retire o primer da lata e use no aerógrafo, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou te mostrar que é super simples. Eu já faço assim há vários anos, mas é aquilo. Se eu não tivesse com o aerógrafo disponível aqui, eu aplicaria da lata sem problema nenhum. Esse meu primer aqui é o primer preto, eu vou começar aplicando ele, mas se você só tiver acesso a um primer cinza também não tem problema. Eu gosto de aplicar o primer preto, por quê? Quando a gente começar a pintar a nossa figura, essa figura aqui ela é até bem simples, a gente consegue acessar a maioria dos lugares aqui sem problema, mas se você tiver uma figura muito cheia de detalhes, pode ser que em algum lugar você tenha um pouquinho mais de dificuldade de acessar com o pincel na hora que você for pintar. Se ela estiver toda preta, isso já vai dar uma camuflada ali, já vai parecer uma sombra, sabe? Então você não vai ter tanto problema. Se você tivesse usado um primer todo branco, por exemplo, aí ficaria muito visível caso você não pintasse alguma parte. O primer cinza vai acabar acontecendo isso também, você vai ter que tomar esse cuidado para pintar todas as partes. O primer preto dá uma disfarçada se por um acaso você não conseguir acessar ali algum lugar, tal, porque vai parecer realmente uma sombra da figura.
Mas vamos primeiro remover o primer aqui da lata, né? Só um pouquinho. Eu já misturei bastante aqui essa lata. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar esses copinhos aqui, ó, de cachaça. Eu sempre faço assim, mas toma muito cuidado quando você for fazer na sua casa, tá? Não faz dentro de casa, preferencialmente faz fora. Mas para tirar aqui, eu vejo aonde está a saída do spray, encosto aqui no copinho, ó. E esse primer, ele é a base de solvente. Então, ó, eu vou pegar aqui thinner, o meu está até acabando, mas eu acho que vai ser suficiente para a gente fazer isso daqui. E a gente vai diluir um pouco. Se a gente aplicar direto da lata, a gente não vai ter essa possibilidade, né, de diluir o nosso primer. Mas como a gente está retirando aqui, a gente pode sim diluir um pouco. Essa diluição eu estou fazendo bem no olho, mas para quem já usa o aerógrafo há algum tempo, sabe que a diluição que a gente precisa é uma consistência como se fosse do leite. Quando você passa uma colher num copo de leite assim na lateral, você vê o leite, a velocidade que ele escorre, né? Ele fica opaco e vai ficando cada vez mais translúcido. É essa consistência que a gente precisa. É um pouco subjetivo, mas com um pouquinho de prática, vocês pegam um jeito. A gente vai começar com camadas bem finas, tá? Se você estiver passando direto da lata de spray, você vai ver que isso não é possível, né? Você vai acabar passando uma camada muito forte já de cara, mas deixa secar sempre muito bem entre as demãos. Com o aerógrafo a gente consegue passar uma camada mais fina, e aí quando a gente voltar ela já vai estar seca. O primer serve para duas coisas bem importantes na nossa figura. A primeira é para revelar pequenas imperfeições e dar tempo da gente corrigir essas imperfeições. E a segunda é melhorar a aderência da próxima tinta, né? Que ela prepara para a gente poder pintar. Ou seja, a próxima tinta que a gente for usar, ela vai aderir melhor à peça. Então essa preparação com primer é bem importante, principalmente dependendo do tipo de tinta que você for usar. Se você for pintar com uma tinta que não é própria para o hobby, o primer é muito importante, que ele vai ajudar demais essa tinta a aderir na sua peça. Se você estiver usando uma tinta própria para o hobby, aí já é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim o primer se faz muito importante. Ó, você pode fazer uma pausa agora e analisar para ver se tem algum lugar que ainda precisa, se faltou primer em algum lugar. Aqui no braço dá para passar um pouco mais. E aqui está a nossa figura com o primer preto aplicado. O primer já secou, tá vendo que a gente aplicou em todas as direções, de baixo para cima. E aqui, se a gente quiser, a gente já pode começar a pintura dela. Um lugar que eu estava bem ansioso para ver era o cabelo. Agora que a gente aplicou o primer nela toda, a gente consegue ver que, cara, ficou até decente. Não ficou tão ruim, vai dar para enganar, sabe? O reparo que eu fiz aqui com Durepox. É claro que não tem tanto detalhe quanto o restante das mechas de cabelo. Ela tem, mas como é um pedaço muito pequenininho, eu acho que dá para enganar, ninguém vai perceber. E quando a gente pintar mesmo o cabelo, aí a gente disfarça mais ainda com a pintura. Tá? Mas eu acho que ficou bem legal. A gente ainda pode aplicar algumas técnicas para facilitar na hora da pintura, como o Zenithal Highlight, que é bem capaz de eu fazer nessa peça. Mas, como eu comentei, se a gente quiser, a gente já pode começar a pintura assim mesmo.